Bem, Vanessa, estou aqui com a Pamela. Pamela, você foi afetada pela queima dos ônibus? Não muito. Não. E como que você fez para resolver esse problema? Como que você estava vindo trabalhar? Eu estava vindo de carro. Carro. E como que você fez? Agora teve a greve dos caminhoneiros, com a falta de gasolina. Foi um pouco difícil? Foi muito. Muito. Teve falta. Economizar bastante, né? Como que você estava vindo trabalhar? De carro. De carro. E aí vinha com alguém ou o carro é seu? O carro era meu. O carro é seu? E com a falta de gasolina, como que você fez? Economizei, né? Só para trabalhar. Só para isso, você não estava fazendo mais nada? Então tá, muito obrigada. Pamela, é com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A estudante e para-atleta Daniele Martins vai responder algumas perguntas sobre a situação dos ônibus em Uberlândia. Daniele, como que você está sentindo o fluxo de ônibus depois dos incêndios dos 12 ônibus nas últimas 2 semanas? Bom, a minha utilização do transporte público é um pouco restrita. Então hoje é o primeiro dia que eu estou utilizando depois dos acontecimentos. Então não deu para eu perceber assim, com muita nitidez como está isso. Mas teve uma mudança assim, no meu comportamento, que eu tive um pouco de receio de andar de ônibus. Agora que eu estou começando a me sentir mais segura. E parece que está mais normalizado, eu acho. Não está tão difícil quanto estava nos dias mesmo dos acontecimentos, porque nos dias houve, os ônibus até pararam de rodar lá para a região de casa, né? Meu irmão teve que buscar uma tia minha no terminal, porque os ônibus pararam de uma hora para outra por causa de 4 acontecimentos parece que quase simultâneos, então foi assim bem ruim, foi ruim para a sociedade mesmo, mas eu acho que agora já está mais normalizado. Que bom. É com você, Vanessa. É isso mesmo, Vanessa. Boa tarde, nós estamos aqui... Não, posso começar de novo? É isso mesmo, Vanessa. Boa tarde. O Caetano é usuário do transporte público. Ele usa todos os dias e já está sentindo os impactos desse problema com os transportes públicos. Não é mesmo, Caetano? Sim, 3 dias ontem eu tive um problema para chegar na escola, eu tive um atraso, passaram 4 ônibus todos lotados, só no quinto que eu consegui pegar, o 101, 103 e o 104 do Morumbi, 2 101 e um 103. Normalmente, quantos transportes públicos você pega para chegar até a sua escola? Se eu não for andar para ir para o ponto, eu pego 3, que eu vou para o Marama, para o Central e para a escola. Agora, se eu for andar, eu já pego só um, só que eu ando 1,3 km mais ou menos. Caso os transportes públicos tenham a sua frota reduzida, você teria alguma alternativa para se transportar até a sua escola, até a UFO? É longe, só que se fosse ia ser de bicicleta, mas é longe. Uber, nenhum transporte como táxi não seria uma opção? Não, as condições financeiras não são bem possibilitadas. Você acha que a população já está sentindo os impactos desse problema com o transporte público? Você conhece alguém que já enfrentou ou já presenciou essa queima dos ônibus? Não, presenciar não. Já vi uma pessoa que mora perto, mas presenciar não. Ficamos por aqui, Vanessa, é com você. Boa tarde, isso mesmo. O Heitor, ele utiliza do transporte público e nessas 2 semanas foram cerca de 12 ônibus queimados. Como você sentiu isso durante o seu trajeto? Eu acho que não tive um impacto muito grande por causa dos ônibus queimados, não. Eu não vi nada de anormal. Certo. E por conta disso, caso você tivesse sentido, quais seriam as alternativas que você teria recorrido? Se fosse alguma coisa mais urgente, eu tentaria pegar um Uber ou, se fosse mais perto, ir a pé. Qualquer coisa eu ia ficar em casa se não fosse tão urgente. Da sua família, do seu círculo de convívio, alguém foi muito afetado com essa situação? Não que eu saiba, acho que não. Certinho. É isso, Vanessa, com você do estúdio. É isso mesmo, Vanessa. 12 ônibus foram queimados em Uberlândia nas últimas 12 semanas. Estamos aqui com Pedro Henrique, de 22 anos, que cursa Engenharia Mecânica na UFO e pega ônibus todos os dias. Pedro,
Você sentiu o impacto disso na sua rotina de transporte? Teve diminuição nas linhas de ônibus que você pega? Olha, pelo menos na minha, não. Tá. E se tivesse diminuição na linha que você costuma pegar, você teria outra opção para vir para cá? Sim. Pra vir pra cá, no caso, eu posso pegar 2 linhas de ônibus. Tá, mas e se essas linhas também parassem, se entrasse em greve, por exemplo, você teria alguma opção? Aí eu teria que vir de carro. Isso está planejado? Seria um gasto a mais, né? Isso está planejado? Tudo bem por você ou complicaria um pouco sua rotina? Dependendo do dia, estaria bem. Agora, dependendo do dia, seria complicado. Eu teria que dar um jeito de vir de Uber, sei lá. Tá bom. Obrigada pelas informações. É com você, Vanessa. É isso mesmo, Vanessa. Nas últimas 2 semanas, 12 ônibus foram queimados aqui na cidade. Eu vou conversar agora com a Lohane Paiva. Ela é estudante universitária e utiliza o transporte público todos os dias para chegar até aqui a faculdade. Boa tarde, Lohane. Essa diminuição nos ônibus afetou você? Sim, começou a passar muito menos ônibus na minha linha e, consequentemente, eu perdi prova, apesar do reitor ter desmarcado as provas na semana da greve. E eu perdi o primeiro ônibus e depois que minha prova era 7h10 e eu só consegui pegar o ônibus de novo 9 horas, então não tinha como eu fazer a prova. Bom, Vanessa, como você pode ver, está afetando sim a população e vamos continuar acompanhando para ver como vai se desenrolar essa história. Boa tarde, Vanessa. Realmente a situação está um pouquinho complicada. Nesse momento eu entrevisto a Vera Lúcia, que também é usuária do transporte público. Vera, nas últimas 2 semanas, 12 ônibus foram queimados na cidade. Você tem sentido alguma diferença utilizando o transporte público, no fluxo que corre pelo seu bairro? Qual que é a diferença que você sentiu? Para mim foi horrível. A demora demais de transporte, para mim foi péssimo. E se a situação da queima de ônibus em Uberlândia piorar, você tem alguma alternativa para poder se conduzir ao seu trabalho? Não tem jeito. É ficar em casa. Você acha que essa situação pode piorar? A polícia está investigando alguns casos. Segundo alguns dados dele, esse indicativo da queima de ônibus partiu dos presídios, foi uma indicação do grupo PCC. O que você pensa a respeito disso? Eu espero que melhore, né? Certinho, então. Muito obrigado, viu? Vanessa, de volta com você no estúdio. Boa tarde, Vanessa. Eu estou aqui com o Arthur, estudante de Engenharia Química. E parece que um dos ataques aos ônibus o prejudicou pessoalmente. Arthur, você pode nos contar um pouco sobre isso? Posso. Então, eu tenho um amigo que mora no bairro Pequis. E aí teve um dia que a gente estava nesse bairro junto com ele. E a gente ia se dirigir à casa de um outro amigo nosso que mora no bairro Monte Hebron. E aí, acho que foi justamente no dia de uma queima de um dos ônibus que ia para o Monte Hebron que a gente estava esperando o ônibus, ele demorava a chegar e nunca chegava, depois a gente acabou descobrindo que tinha alguma coisa a ver com essa queima de ônibus. Pois é, Vanessa. Essa situação será resolvida pela CETRAN e estamos aguardando o retorno dela. Enquanto isso, a população continua se virando. É isso mesmo, Vanessa. Nós estamos aqui na estação de número 6 da Avenida João Naves de Ávila e ao meu lado está um aluno de Engenharia da Computação, Augusto César, que vai conversar um pouquinho conosco. Augusto, você se sentiu afetado pelos ônibus que foram queimados aqui na cidade? Sim, eu me senti porque eu moro longe daqui da faculdade e eu moro lá no Luiz Osório de Freitas e para mim complicou muito, igual hoje. Hoje de manhã o ônibus estava muito cheio, muito lotado e por virtude de ter queimado os ônibus, acho que eles não puderam alocar novos ônibus para a gente poder trafegar e nisso o acúmulo de pessoas foi muito grande. E Augusto, na falta do transporte coletivo, que alternativa você teria para poder chegar aqui até a faculdade? Então, no meu caso, por eu morar longe, o que me sobraria seria mototáxi, mas o problema pelo preço da gasolina, eles vão cobrar muito caro, então eu acho que não inviabilizaria muito, acho que carona ou algum outro meio mais barato, mais em conta, acho que eu tomaria essa decisão.
Então, Vanessa, como nós vimos, realmente não está fácil. Não só os crimes das queimadas dos ônibus, mas também a crise nos postos de combustíveis acaba afetando. Então, são problemas que acabam sendo relacionados e dificultam para a população. A experiência do Augusto não condiz com as notas que foram lançadas pelas assessorias de imprensa das empresas que afirmam que a população não seria afetada em virtude da substituição de carros que já existem por essas demandas. Mas então nós iremos continuar acompanhando a situação na cidade. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Aqui na estação 6 da João Naves estamos com o Luca Vancin, que é estudante de Relações Internacionais da UFO. Boa tarde, Luca. Você é usuário de ônibus constante? Sim, boa tarde, sou sim. E você está sentindo alguma dificuldade com essas queimas desses 12 ônibus nas últimas 2 semanas? Olha, até então não, porque tipo, eu pego mais aqui mesmo Santa Mônica, nessas estações e tal, eu acho que esses aqui continuaram funcionando bem certinho mesmo, tá tranquilo pra mim. E caso as linhas sofram alguma modificação nos próximos dias, você tem alguma solução para esse problema? Você tem outros meios para se locomover? Olha, se sofrer essas modificações, eu vou ter que começar a ir pra faculdade a pé e tal, então assim, vou ter que me programar melhor, mas não sei como isso pode melhorar não. Então, Vanessa, parece que o pessoal já está se planejando para o futuro, mas ainda não sabemos o que vai acontecer. É com você aí no estúdio. Boa tarde, Vanessa. É isso mesmo, cerca de 12 ônibus já foram queimados nas últimas 2 semanas. A Beatriz é estudante da UFO e mora no bairro Saraiva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Você se sentiu afetada pela essa queimada dos ônibus? Um pouco, sim. Como? Porque eu uso ônibus para ir para academia, então diminuíram as frotas e também eu fiquei com muito medo de pegar ônibus tarde, porque eu pego tarde e eu não sabia o que ia acontecer. Como você faria se você ficasse totalmente sem ônibus? Ou eu teria que ir a pé e voltar a pé, ou de Uber, né, que é mais barato do que táxi. E isso afetaria você seu orçamento de alguma maneira? Ah, sim, com certeza, né, porque um Uber não é tão barato, mas não tanto, assim. É isso, Vanessa. A falta de ônibus continua afetando a população. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Maria Conceição é do lar e usa o transporte público nos fins de semana. Maria Conceição, você ficou com receio de utilizar os transportes? Porque tanto faz pelos incêndios como a pessoa que já assalta dentro dos ônibus, né? E anda muito cheio. Às vezes a hora que a gente mais precisa, às vezes tem menos ônibus. Né? A senhora tem algum outro meio de transporte sem ser o transporte público? Tem, não. A não ser que eu pegue carona com alguém, mas tem que ir a pé. Muito obrigado, Maria Conceição. Com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A situação de fato continua complicada. Falo agora com Maria Luísa Fonseca, estudante de agronomia. Boa tarde, Maria Luísa. A redução da frota de ônibus já refletiu na sua rotina diária? Ainda não refletiu pelo fato de eu pegar essas linhas mais principais, mas quando eu vou para o Moarama, né, que eu tenho aula lá, aí dá uma pegada, assim, que tem menos frota. E quais estão sendo as suas alternativas para lidar com esse problema? Quando isso acontece, eu tenho ou que ir de bicicleta ou eu pego o Uber, né, mas sempre que possível eu pego a bike. Obrigada, Maria Luísa. Vanessa, temos também a informação de que esses crimes podem ter sido cometidos pelo PCC, mas até agora nada confirmado pela polícia. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Maria Aparecida é usuária de transporte público diariamente e nós estamos aqui para falar com ela sobre como essa situação tem afetado seu cotidiano. Você tem sentido os efeitos do transporte, dos incêndios nos ônibus? Acho que não só eu, todos nós, porque os ônibus passam menos, né? E não tem horário para passar, porque tem pouco ônibus, afeta a população inteira. É horrível. E esses são os vândalos que fazem isso, porque nenhum trabalhador não faz isso com o transporte coletivo, porque é nosso, do dia a dia, tem que conservar e não fazer vandalismo, né? Diminuiu a quantidade de ônibus no seu bairro? Você sentiu? Sim, com certeza, diminuiu bastante. Quer ver, era 4, ficou passando 2 só, muito pouco. E quando vinha cheio demais, não tinha como a gente entrar. Aí afeta muito mesmo. Obrigada pelas informações. Continuamos acompanhando o que acontece por aqui. É com você no estúdio, Vanessa.
Boa tarde, Vanessa. A crise dos ônibus tem sim afetado a população. Aqui ao meu lado está o senhor Manuel Ferreira Braga. Senhor, como que as queimas nos ônibus afetou as suas linhas, o transporte aqui dos ônibus para o senhor? Para mim, eu acho que não afetou tanto, porque eu não necessito tanto de ônibus mais. Eu sou aposentado, então não necessito tanto de ônibus para... Só algumas vezes que eu venho aqui na cidade, assim, para resolver qualquer um probleminha que eu tenho para resolver, né? Que eu acho que é do meu interesse. Mas eu acredito que para a população inteira afeta muito, porque queimaram os ônibus, aí fica faltando ônibus, a empresa tem que paralisar os ônibus, às vezes tiram o ônibus da linha, põem poucos ônibus, então afeta. E para não dizer que afeta a economia também da cidade, do país, porque é um estrago tremendo que faz, né? E isso tudo custa dinheiro, e que paga com isso sempre é os mais pobres, sempre os de renda mais baixa, que sempre paga com isso, porque afeta muito. Eles têm que contribuir com isso, isso geralmente sempre vai tirar nas costas dos outros. Muito obrigada, senhor Manuel. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Eu falo agora com o João, ele mora no bairro Tocantins e é segurança. João, você foi afetado pela falta de ônibus em Uberlândia? Sim, muito. Como que o senhor fez para contornar a situação? Olha, foi difícil, eu não tive nem como contornar a situação. Sempre um ônibus superlotado e como eu trabalho e dependo do ônibus, eu fiquei assim, sem saber o que fazia, mas consegui chegar no meu local de trabalho. E você, como segurança, como se sentiu precisando pegar o transporte público com toda aquela tensão na cidade? Olha, realmente é muito difícil a gente ver numa situação dessa aí, os políticos da nossa cidade não pode fazer nada. A gente vê os motoristas do ônibus, muitas vezes o ônibus superlotado, sem cobrador, e as pessoas pedindo, chegam nos pontos, quer descer do ônibus, mas uns tá descendo, o ônibus está saindo, e até um perigo de acontecer algum acidente devido de não ter cobrador dentro dos ônibus. É isso mesmo, obrigada pelas informações. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A Júlia utiliza o transporte público todos os dias para vir para a universidade. Júlia, como você está se sentindo com a queima dos ônibus? Se isso afetou sua vida? Afeta porque, por exemplo, no meu bairro, eu moro no São Lucas e a frota de ônibus é muito pequena. E o ônibus circula em diversos bairros. Ele circula tanto no São Lucas quanto no Canaã e no Jardim Holanda. Então, com a queima dos ônibus, ele diminui o fluxo de ônibus circulando. Isso afeta a gente porque a gente tem horário para chegar e o ônibus tem intervalo muito grande para você pegar. Então, se você perde um ônibus, você chega atrasado. E dependendo da aula que você chega atrasado, você perde alguma coisa, ou gente que trabalha, que não tem como justificar. Então, tipo assim, afeta todo mundo. E eu sou 100% dependente de ônibus para vir para a universidade, para ir para o curso. Eu saio hoje daqui, vou para casa e volto para o curso. Mas você teria algum meio alternativo para ir aos seus compromissos ou só apenas o ônibus? Só o ônibus, em último caso mesmo, assim, daria para pegar um Uber de vez em quando e às vezes meu pai poder me levar, só que como ele trabalha o dia todo, fica muito difícil. E pegar o Uber e outros meios afetaria seu orçamento? Afetaria, porque como eu não trabalho, todo o dinheiro assim, que eu tenho é investido aqui na universidade, para almoçar, fazer trabalho, gasto com tudo aqui, para me manter. Obrigada. Então é isso, Vanessa, seguimos acompanhando o processo da CETRAN. Boa tarde, Vanessa. É isso mesmo. Nas últimas 2 semanas, 12 ônibus foram incendiados aqui na cidade. Ninguém ainda foi preso e a PM continua as investigações. A Laura é uma das pessoas afetadas por esse ocorrido, porque ela pega ônibus com frequência. Laura, o que você percebeu de diferença na frota dos ônibus? Na verdade, eu percebi uma diferença gigante. Desde o primeiro dia que começou a acontecer os incêndios, eu estava aqui na UFO, eu tinha aula no período noturno, e então eu percebi que tinha uma movimentação fora das estações, então eu percebi que tinha ocorrido esse acontecimento. E de começo eu me senti muito afetada, porque eu pego o ônibus no período da manhã, da tarde e da noite. Então, assim, eu senti muito esse impacto porque isso afetou toda a grade horária dos ônibus, então isso me afetou de uma forma muito, muito grande. Sim. E você acha que quem
se sente afetado, o que precisa fazer exatamente? Continuar esperando ou às vezes procurar outra forma? Você acha que isso prejudica as pessoas por ter que achar outra forma de ir para os lugares? Olha, eu acredito que isso afeta muito as pessoas que pegam ônibus, porque muitas pessoas não têm a disponibilidade de pegar uma carona por aplicativo ou pegar um táxi, então elas acabam sendo atingidas por esse acontecimento e elas não têm essa oportunidade que eu tenho, por exemplo, de ter um acesso a esse tipo de carona, e eu acredito que essas pessoas têm que recorrer recorrer a alguma ouvidoria e pedir para que essas situações fossem evitadas ao extremo. Obrigada. Nós vamos continuar aqui acompanhando o desenrolar e agora é com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. 12 ônibus foram queimados nas últimas 2 semanas aqui na cidade de Uberlândia. E é sobre isso que eu vou conversar agora com Danilo Barbaresco. Então, Danilo, você utiliza o transporte público aqui de Uberlândia diariamente? Sim, praticamente todos os dias. E como esses incidentes das últimas semanas te afetaram? Ele me afetou principalmente no atraso que os ônibus tiveram, principalmente no 131, o parador. Então ele me afetou principalmente na demora que teve de dentro de 20 minutos. Então chegar com pontualidade no local afetou bastante. Sim. Então, obrigado, Danilo. Essas foram as nossas informações daqui, Vanessa. Daqui a pouco eu volto com outras notícias vindas da CETRAN e também da polícia. Obrigado e até mais. Boa tarde, Vanessa. Realmente a situação não está fácil aqui na cidade de Uberlândia e nós vamos saber agora como que os usuários do transporte público estão lidando com essa situação. Boa tarde, Jéssica. Você sentiu alguma alteração nos horários do ônibus que você pega ou a diminuição do fluxo deles? Principalmente na semana da greve dos caminhoneiros. Quanto aos incêndios, eu senti uma certa normalidade, mas eu fiquei com medo, assim, acho que foi um medo geral mesmo. Principalmente no período noturno, você ficou com medo de pegar os ônibus, com medo de acontecer essa situação no ônibus que você estava? Sim, porque a jornada assim, do tráfego, né, do trânsito, para eu chegar em casa é mais ou menos 1 hora. Então eu chego em casa às 11h40, então é um período bem tarde. Entendi, muito obrigada, Jéssica. Vanessa, nesse momento, essas são as informações que nós temos. Qualquer coisa nós voltamos ao vivo com qualquer novidade. É com você. Boa tarde, Vanessa. Sobre as situações dos ônibus, o que a gente já sabe é que a população está tendo que encontrar maneiras para não ficar ainda mais prejudicada. Eu converso agora com Edwilson, que é estudante de Geografia. Boa tarde, Edwilson. Sobre as situações dos ônibus, de que forma isso tem afetado o seu cotidiano? Bom, tem afetado porque acabou atrapalhando um pouco a questão dos horários, porque os horários dos ônibus foi mudado e eu não estava sabendo, e foi nisso. Bom, e de quais maneiras você tem encontrado para lidar com isso, para não te prejudicar ainda mais? Bom, o negócio é tentar ir embora mais cedo, né? Nos horários em que os ônibus ainda estão normais, para tentar evitar esses problemas com atraso e não chegar tão tarde em casa. Certo, muito obrigada, Edilson. Bom, Vanessa, como nós constatamos, a população segue encontrando maneiras para não se sentir ainda mais prejudicada. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Ao meu lado se encontra a Lígia. Lígia, os recém-ataques aos ônibus coletivos prejudicaram a sua rotina? Não, porque normalmente eu não faço uso do transporte público. Certo. Você tem conhecimento, alguma pessoa do seu convívio teve a rotina prejudicada devido aos acidentes? Sim, eu tive colegas que não conseguiram ir para as aulas porque não tinham o transporte público. Entendi. E eles optaram por transporte alternativo ou teve a sua rotina prejudicada? Alguns tiveram a rotina prejudicada por morarem longe e acharem que o transporte privado ficaria um pouco caro. Entendi. É isso mesmo, Vanessa. As pessoas, por enquanto, as que estão sendo prejudicadas estão tentando encontrar alternativas para continuarem a sua rotina. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, Vanessa. A situação em Uberlândia permanece difícil. E o Thiago, que utiliza os ônibus, vai falar com a gente. Thiago, essa situação com transportes afetou sua mobilidade? Não afetou, porque
Eu pego só o 131 também. Eu acredito que na época eles tinham diminuído a frota, mas não sei se foi por causa dos incêndios que tiveram. Acho que também estava tendo aquele ocorrido com combustível, falta de combustível, então não sei se foi os incêndios em si que diminuíram a frota, mas acredito que eles sozinhos não afetaram. Certo, então a própria greve dos caminhoneiros foi mais trabalhosa para vocês do que os incêndios? Acredito que sim. Por causa da falta de combustível, acredito que eles diminuíram mais a frota por causa dos incêndios em si. Tá bem. Obrigado, Thiago. É com você, Vanessa. Aguardamos informações da CETRAN. Boa tarde, Vanessa. A Yasmin utiliza o transporte público todo dia para vir para a aula. Yasmin, você se sentiu afetada com a diminuição das linhas? Sim, eu precisei me adaptar. A minha mãe me trouxe para a faculdade alguns dias e aí eu fui embora só de ônibus. Mas aí eu não tive minha rotina normal mais, eu tive que adaptar mesmo. E além disso, você sentiu alguma diferença na linha dos ônibus? Sim, o ônibus estava mais lotado e eu esperei mais tempo para pegar o ônibus, ele demorou mais também. Muito obrigada, Yasmin. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Ao meu lado está Laudelina Pereira da Silva, de 49 anos, doméstica. Laudelina, eu gostaria de saber se essa situação dos ônibus queimados afetou seu deslocamento para fazer suas devidas atividades. Com certeza, a gente sai de casa cedo e chega ao trabalho atrasado. Às vezes até os patrões ficam assim, reclamando, mas a gente não tem culpa. Ônibus muito cheio, perigoso a gente até machucar. Fiquei sim. E você ficou com medo, por um acaso, desses acontecimentos, de toda essa situação? Com certeza, muito perigoso. A gente ficou com medo até de sair de casa para poder tomar o ônibus. Por acaso você acha que falta segurança nesses locais onde as pessoas pegam os ônibus, ou alguma melhoria que possa ser feita por transporte público? Eu acho que falta segurança, com certeza. Muito obrigado. É com você, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que nos assistem. Aqui, ir para casa, voltar para o trabalho, não. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que nos assistem. Aqui, ir para o trabalho, voltar para casa, utilizar o ônibus para os estudos todos os dias tem sido motivo de preocupação. A tensão aumenta principalmente nos bairros residenciais mais afastados da cidade, onde os ataques têm sido mais frequentes. Os bairros Morumbi, na Zona Leste, Jardim Canaã, na Zona Oeste, e também o residencial São Jorge, na Zona Sul. Os moradores dessas regiões sofreram momentos de terror. Eu vou conversar aqui com Bruno Pádua. Ele é estudante de matemática na Universidade Federal de Uberlândia e utiliza muito o transporte coletivo. Bruno, como você tem visto essa onda de vandalismo na cidade? Assim, eu ouvi falar por alto, na verdade, dos ataques, que em um domingo parece que eu ouvi falar que queimaram 3 ônibus aqui. Assim, não tem me afetado muito esses ataques assim, mas eu ouço falar porque eu tenho colegas que usam muito o ônibus, que moram em outras cidades, que usam o ônibus da UFO, e a gente fica apreensivo pelas outras pessoas, né, que a gente conhece, que usam todo dia o transporte coletivo e podem ser afetados por isso. Agora, você quando utiliza ônibus, você pensa 2 vezes? É uma coisa que te preocupa, muda a sua rotina? Não chega, pra mim não é uma coisa que me preocupa, porque eu uso o transporte coletivo muito pouco, porque eu moro perto do campus, do Santa Mônica, e eu faço as minhas coisas, ir pra aula e fazer as outras coisas que eu preciso, eu faço a pé, mas assim, durante o mês eu uso o ônibus umas 4, 5 vezes. Não é uma coisa que chega a me preocupar, que eu penso 2 vezes antes de entrar no ônibus. Agora, na sua opinião, conversando com seus amigos que já utilizam ônibus, que já viveram situações de vandalismo, o que estaria por trás, motivando essa onda de vandalismo? Assim, eu não cheguei a ter conversas mais a fundo sobre esses ataques, mas eu imagino que possa ser um descontentamento com a atual gestão da Prefeitura de Uberlândia, desses vândalos que têm feito isso.
uma forma de se expressar, né, expressar o descontentamento, mas assim, se fosse para me posicionar eu seria contra, porque é uma coisa que afeta a população e eu acho que não é assim o jeito certo de mostrar o descontentamento das pessoas em relação à gestão de Uberlândia no momento. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornalismo UFO. Obrigado. Até agora, 12 ônibus foram incendiados em Uberlândia. A Prefeitura Municipal montou um comitê de crise, incluindo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, também os órgãos de segurança pública e as empresas concessionárias. O objetivo é manter o serviço mesmo com os ataques à frota. As polícias militar e civil não descartaram a participação da facção criminosa PCC nos ataques, mas até agora não confirmaram como e de que forma essa influência aconteceria nas ondas de vandalismo. Vanessa. Boa tarde, Vanessa. A situação em Uberlândia permanece complicada. O João Pedro é estudante da Engenharia Mecânica e utiliza o transporte público todo dia. João Pedro, a situação dos ônibus em Uberlândia surtiu algum efeito na sua rotina? Pra mim não, sabe? Não senti nenhuma diferença com relação a antes dos incêndios e depois dos incêndios. Normalmente, os horários dos ônibus, a frota, pelo menos no meu ponto de vista, nos horários que eu pego continua a mesma coisa. Se a situação piorar, você tem alguma alternativa para continuar estudando normalmente? Então, a alternativa seria vir de bicicleta, né? Porque o carro não tem jeito, ainda mais que a gasolina nesse preço. A única alternativa seria a bicicleta, porque não é muito perto para vir a pé. Na sua opinião, o transporte público em Uberlândia é satisfatório ou você enxerga algum problema? Sim, penso que o serviço é bem satisfatório, sim. O único problema é que eu acho que ele é bem caro. R$4 todos os dias é bem pesado, assim. Sendo que você tem que ir e voltar, acaba que fica pesado no bolso. A população está tentando se virar com a situação dos ônibus incendiados em Uberlândia e com isso nós voltamos ao estúdio. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Vou conversar agora com a Jaqueline, que utiliza diariamente o transporte público. Bom, Jaqueline, o incêndio dos ônibus atrapalharam no seu dia a dia? Sim, principalmente no primeiro dia em que teve esses ataques aos ônibus, aconteceu que eu mesma fiquei presa. Eu estava voltando do inglês e não sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no terminal central, eu fiquei presa e eu estava junto com uma amiga e tivemos que esperar os pais delas voltarem de viagem ainda para levar ela e eu até a minha própria casa. Eles até levaram, eles até me levaram para minha casa. E, tipo, no outro dia ainda teve o atraso nos ônibus de manhã, que também atrapalhou, no segundo dia teve ainda prova de cálculo, que atrapalhou muitos dos alunos a chegarem também. E como você fez para se locomover durante esses últimos dias? Não, utilizando mesmo assim o ônibus, mas saindo um pouco mais cedo de casa. Apesar que agora deu uma diminuída, tipo, voltou mais ou menos ao normal, ainda continua atrasando um pouco os ônibus. Obrigada pelas informações. Existem indicadores de que o PCC estaria envolvido nos incêndios, mas a polícia nega o envolvimento e afirma que as investigações vão continuar. É com você, Vanessa. Boa tarde. O cenário é realmente preocupante e as pessoas começam a sentir os efeitos dos ataques. Ao meu lado, a Letícia. Você é usuária do serviço? Sim, sou usuária do serviço público. E você sentiu alguma diferença no transporte público, a sua linha? Sim, muita. O ônibus tem atrasado muito, o número de ônibus já é reduzido no normal e agora com esses ataques tem reduzido mais ainda. Para pegar está sendo um caos, o terminal principalmente muito cheio, as linhas, assim, poucos ônibus parando. Geralmente quando tem um ataque eles estão fechando o terminal todinho, estão deixando os ônibus na garagem. Isso atrasa mais ainda. Para quem tem compromisso, eu imagino que deve ser bem mais difícil ainda. E caso os ônibus parem, como é que você viria para a faculdade? Seria muito difícil, né? Assim, porque a minha mãe trabalha no mesmo horário que eu estudo aqui, no caso. E eu moro muito longe, eu moro lá no Shopping Park, então para eu vir seria muito complicado. Ela teria que dar um jeito, não sei nem como que ela conseguiria, ou então eu teria que pagar algum Uber, que ficaria muito caro no caso. Ficaria bem sem jeito. Obrigada, Letícia. A situação é essa. A CETRAN não deu informações, a polícia não prendeu ninguém e a população sofre com a falta dos ônibus. É com você, Vanessa.
Boa tarde, Vanessa. O Gustavo é estudante de Direito, ele vem e volta para a UF todo dia de ônibus. Gustavo, você sentiu alguma diferença ultimamente nas linhas de ônibus? Sim, eu senti sim. Eu comecei a chegar tarde em casa porque os ônibus aqui na Avenida João Naves começaram a passar com menos frequência. E eu também tive que mudar o ponto em que eu pegava ali para Sergismundo, porque lá os ônibus estavam passando um pouco mais, vamos dizer assim, mas não o suficiente para, tipo assim, diminuir o tempo que eu chegava em casa. E quanto tempo mais ou menos você tem perdido por dia, assim? Assim, geralmente gira em torno de, sei lá, 20, 40 minutos mais ou menos. E você, quando não vem ônibus ou quando você atrasa, você tem algum outro método para se locomover? Não, eu tenho bicicleta, mas eu fico com muito medo de usar ela pelo horário que eu saio. Eu saio às 10h30 da noite e a vizinhança que eu moro é um pouco perigosa para ficar andando essa hora com a bicicleta. Obrigado, Gustavo. Então é isso, Vanessa, a gente pode perceber que realmente está afetando a vida da população e não tem previsão de melhora. Boa tarde, Vanessa.